Começando agora mais um Se Liga à Terceira Guerra, um episódio especial para entender o clima tenso que está se formando no mundo. Conflitos se intensificam, potências se movimentam, a gente te mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje é 03 de julho de 2025 e o planeta, olha, tá cheio de pontos quentes. Vamos dar uma passada geral aqui. Lá no Oriente Médio, tem uma trégua entre Israel e Irã que parece estar segurando, mas, por outro lado, a crise humanitária em Gaza, nossa, só piora. E ainda tem a questão nuclear iraniana voltando a preocupar. Na Rússia e Ucrânia, a gente tem mudanças no apoio do Ocidente e parece que os russos estão avançando em campo. Sim, tem movimentação lá. Indo para o Indo-Pacífico, a tensão China-Taiwan continua, né? Aquela pressão constante. E claro, tem as peças se mexendo na economia e na diplomacia global. Um novo acordo Estados Unidos-Vietnã, a organização do Tratado do Atlântico Norte se reforçando. Enfim, bora tentar entender esse cenário todo. Começando pelo Oriente Médio. Aquele cessar-fogo entre Israel e Irã, por enquanto, está de pé. O que parece agora é que Israel busca um acordo mais amplo em Gaza, sabe? Principalmente para liberar os reféns. Mas o Hamas continua firme na posição, né? Querem o fim total da guerra para qualquer negociação sobre reféns. Exato. É uma condição difícil. E enquanto isso acontece, a situação humanitária em Gaza, olha, é gravíssima. A gente está falando de quase 100 palestinos mortos em ataques bem recentes, tipo no dia 1º de julho. A fome está crítica, bebês em risco por falta de fórmula infantil, tem relatos de mortes por desnutrição mesmo. Nossa, muito grave. Muito. E ainda tem polêmica envolvendo a distribuição de ajuda humanitária. Uma fundação, a Gaza Humanitarian Foundation, está sendo criticada por ONGs e tem notícias de mortes nos locais onde a ajuda deveria chegar. Para complicar ainda mais, né? O Irã suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Isso é preocupante. Muito, porque limita o monitoramento do programa nuclear deles, né? Levanta muitas suspeitas. E para completar, as ameaças de ataques cibernéticos que parecem vir do Irã também aumentaram. Um cenário bem tenso por ali. Saindo dali e olhando para a Ucrânia, teve uma notícia importante, né? Os Estados Unidos suspenderam um envio de algumas armas bem importantes para Kiev. Sim, mísseis Patriot, Hellfire, artilharia. Isso. A alegação americana é que os estoques deles mesmos estão baixos. Mas do lado ucraniano o pessoal está preocupado que isso acabe, animando a Rússia, né? Pois é. E parece que a Rússia está mesmo aproveitando o momento, sabe? Eles ganharam bastante território, umas 72 milhas quadradas só na última semana, e estão avançando em frentes importantes como Kharkiv e Donetsk. 72 milhas? É bastante coisa. Sim. E recentemente fizeram o que está sendo chamado do maior ataque aéreo da guerra. Foram 477 drones e 60 mísseis. E tem inovação tática também, acredita? Infantaria usando motocicletas para se mover mais rápido. Motocicletas? Interessante, né? E tem mais uma coisa que está chamando a atenção, vindo da inteligência sul-coreana. Parece que a Coreia do Norte talvez envie milhares de soldados para apoiar a Rússia. Se isso acontecer, pode mudar bastante a dinâmica lá no conflito. É um fator novo e importante para ficar de olho. Agora, vamos mudar de região. Indo-Pacífico. A China continua aumentando a pressão sobre Taiwan. Estão usando o que chamam de táticas de zona cinzenta. Que seria o quê, exatamente? Mandar navio anfíbio para perto da costa, fazer muitas incursões aéreas. É isso. Exatamente. São ações que aumentam a pressão, intimidam, mas, não chegam a ser um ato de guerra declarado. É uma forma de testar limites e desgastar. E Taiwan já respondeu dizendo que vai focar nisso nos próximos exercícios militares deles, os Hankwang. Entendi. E como o resto do mundo reage a isso? Tá tendo reação. O Quad, aquele grupo com Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão, condenou as ações chinesas no Mar da China Meridional. A China, por sua vez, aplicou sanções num ex-legislador filipino. Então a China respondeu também. Sim. E a gente viu também o Reino Unido e a Austrália fazendo uma operação conjunta de liberdade de navegação ali na área, e as Filipinas assinaram um pacto de defesa com a Lituânia, ou seja, tem uma movimentação coordenada, diplomática e militar, tentando, conter um pouco essas ações da China. Faz sentido. E
na economia e diplomacia global, como as coisas se encaixam? Teve o anúncio do presidente Trump sobre um acordo comercial entre Estados Unidos e Vietnã, né? Isso, com tarifas de 20% como base e 40% para produtos que têm um componente chineses. Claramente uma estratégia para diminuir a dependência da China nas cadeias de suprimentos, imagino. Com certeza, é um movimento bem direto nesse sentido, e essa tensão toda, claro, reflete na economia global. Tanto a OCDE quanto o Banco Mundial estão prevendo uma desaceleração do crescimento para o ano que vem, para 2025, algo entre 2,9% e 2,3%. Uma desaceleração considerável. Sim, e os motivos apontados são justamente esses: mais protecionismo, mais tensões geopolíticas. É o que a gente está conversando aqui. Nesse meio tempo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte decidiu elevar a meta de gastos de defesa para 5% do PIB dos membros até 2025. 5%? É um aumento grande. Muito grande. E o foco é fortalecer a indústria de defesa. Enquanto isso, a China não fica parada, né? Tenta fortalecer os laços via BRICS, via Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, buscando construir um mundo mais multipolar, com outros centros de poder. Ufa. Realmente é muita coisa acontecendo neste 03 de julho de 2025. Fica muito claro como tudo está conectado, né? Um evento aqui influencia outro lado do mundo. De perto esses movimentos todos, só assim para tentar entender as tendências para onde esse cenário global pode caminhar. Cada dia é uma peça nova que entra nesse tabuleiro complexo. Verdade. Bom, valeu pela companhia nessa análise rápida, mas bem intensa de hoje. E fica o convite para não perder o nosso próximo programa, para a gente continuar conectado com os principais movimentos globais. Até lá!